STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta. Oi, meu povo aí de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Grupo do Arte, da Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade, 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível, podendo, claro, você rever quando quiser. E também pelo site do canal BATV. E agora a gente vê os assuntos que hoje, passam por aqui. Já já eu vou te dar dicas sobre como se vestir para uma entrevista de emprego. Ainda hoje, no programa da Regina, nós vamos falar sobre os tratamentos para sudorese excessiva, aquele suor axilar ou em outras regiões que tanto incomoda. Vamos falar sobre a displasia coxofemoral. Ela é uma doença tão grave quanto antigamente, que não tinha cura, não tinha muito o que fazer. Os animais estão tendo qualidade de vida mesmo com a displasia coxofemoral? Assistam logo mais. Você quer dar um bem ao seu filho, mas quer protegê-lo do cônjuge ou companheiro dele? Dica preciosa hoje no programa da Regina. Eu vou falar sobre infarto do miocárdio sem sintomas. Ainda hoje estaremos falando sobre os métodos contraceptivos de longa duração reversíveis no programa da Regina. Tem estreia aqui no programa da Regina, hoje com essa moça linda aqui, doutora Luiziane Tomazoni, dentista, né? Tem várias especializações, mas o que mais chama atenção quando a gente olha, né, ali no Instagram dela, enfim, é odontologia integrativa e estética. Até eu me enrolei aqui para falar, tá? Porque é diferente mesmo. Então, tu que já tem 26 anos de formada, né, que tem várias especializações, como eu falei, mas eu queria entender um pouquinho, né, a odontologia integrativa. Queria que tu falasse um pouquinho disso. E seja muito bem-vinda aqui na nossa equipe. Ok, obrigada. É um prazer estar aqui. Então, o que seria odontologia estética e integrativa? Que é a palavra, né, integrativa. É a gente olhar o paciente como um todo. Eu sempre fiz os meus atendimentos buscando saúde, obviamente, né, trabalhando na saúde, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa. Eu analisava a boca, tratava a boca do paciente. E hoje eu tenho 100% certeza que, além da boca, a gente precisa analisar o corpo como um todo, porque a boca faz parte do corpo. Agora, isso é muito incrível, porque eu acho que o dentista ainda era a única pessoa que não estava fazendo isso, né? Sim. Porque quase todos os médicos hoje avaliam mesmo até o lado emocional, muitas vezes fazem perguntas. Sim. E o dentista, eu acho que ainda era um profissional resistente um pouco a isso. Sim. E aí tu começaste a fazer. Que resultados, assim, que tu tens hoje dos teus pacientes? Então, como eu falei, os meus atendimentos foram sempre baseados em saúde, mas com essa pós que eu estou finalizando agora, eu consigo agregar os meus conhecimentos aos atendimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um paciente que tem muita inflamação na gengiva. Né? Às vezes a gente fica focado em tratar a gengiva e não olha os exames de sangue dele. E nesses exames de sangue ele pode ser um pré-diabético. Ele pode ter uma resistência insulínica e isso gerar inflamações. Então a gente tenta curar a gengiva e não consegue nunca resolver 100%. Sim, isso é um exemplo, claro, né, que a gente está dando, que são vários e que a gente vai tratar aqui sempre ao longo.
Mas eu queria que... como é que o paciente reage, geralmente, quando tu falas isso? Olha, nós vamos conversar primeiro. Sim. Tu vai fazer uma série de perguntas para ele. Como é que ele reage, assim? Quer dizer, mas eu vim no dentista, por que eu tenho que estar falando sobre tudo isso? Sim. Bom, vou dizer que a reação deles 100% é 100% positiva, porque em muitas situações eles olham para mim e dizem assim, nossa, que bom que tu está me perguntando isso, porque nunca ninguém me olhou dessa forma. Né? E aí começa a conversa, eu analiso os exames de sangue, eu consigo, através dos exames de sangue, ver o que o paciente tem em desequilíbrio para conseguir regularizar isso, para conseguir devolver a saúde a ele. Então essa primeira consulta, vamos dizer assim, é interessante sempre tu conversar antes com o paciente, porque tu vai pedir alguns exames, algumas coisas para ele levar, é isso? Sim, normalmente sim, não tem uma regra, né? Porque cada paciente é né? Eu tento fazer o tratamento de uma forma individualizada, né? Então, mas via de regra, sim, eu peço os exames. Isso também é interessante, quer dizer, na verdade, cada paciente tem uma história, cada paciente é um paciente. Com certeza. Ou seja, não é assim, hoje eu atendi 3 implantes, 3 não sei o que, como se tudo fosse igual. Sim. Isso é o importante, é tu individualizar o tratamento. E quer dizer, por exemplo, a pessoa que vai, digamos que ela tenha lá um problema, né, um tratamento de canal, sei lá. Quer dizer, eu posso ter 3 tratamentos de canal e um ter uma história completamente diferente do outro? Sim, sim, com certeza. E inclusive, tratamento de canal é um dos tratamentos que pode gerar outros problemas. Né? Inclusive até de algum tumor, alguma coisa mais grave, né? Ou seja, a gente sempre pensou assim, não, eu vou lá, vou fazer um tratamento de canal que pode ser uma coisa simples. Sim, sim. E na verdade até pode, né? Que seja também. Com certeza. Mas também, por causa de outras circunstâncias, pode ser um problema. Sim, sim, com certeza. Então, quer dizer, e cada vez mais tu acha importante esse todo, né? Esse paciente é um todo. Sim, sim. Muito importante. Então tá, agora quero te agradecer a estreia, né? Dizer que domingos que vem, os outros domingos, a gente vai estar trazendo temas bem interessantes a respeito disso, né? E dessa nova visão aí, digamos assim, que a doutora Luiziane tem. Obrigada, viu? Obrigada, Vou chamar ela de Lu sempre, né? Bom, vamos lá para a doutora Virgínia Lobato Flores, que sempre tem as nossas dicas jurídicas, os nossos temas atuais aí e informações importantes. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Boa noite. Uma boa noite para o pessoal de casa também. Hoje nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Resolvi trazer um caso prático, porque é uma situação que tem se repetido aqui no escritório, que diz com planejamento sucessório. E hoje eu vou dar uma dica, e uma dica boa, que você pode aplicar, pode fazer inclusive sem o assessoramento de um advogado. Muitas pessoas não têm um patrimônio tão significativo, tem um dos imóveis, onde não compete ali a criação de uma holding de uma empresa. Mas eles têm a preocupação de, eu já quero deixar este bem em nome dos meus filhos, por uma segurança, por uma questão de não gerar custo a eles, vindo falecimento, o imóvel já está no nome deles, é uma facilidade. Bom, mas muitos pais acabam não fazendo essa doação com medo de que um marido, uma esposa, o cônjuge, um companheiro, já que ela é casada, ele vai ter então uma participação nesse imóvel. E eu resolvi então trazer para o programa de hoje a informação de que é possível a gente criar blindagens em relação aos cônjuges e companheiros num caso de doação. São 2 hipóteses, vamos lá. A primeira dela é instituir a doação colocando uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, cláusula de incomunicabilidade nada mais é que eu estou declarando que este bem não comunica com o patrimônio do cônjuge do meu filho e da minha filha, ou seja, é um imóvel exclusivo dele. Em caso de divórcio, tá lá, o filho e a filha vão sair com aquele patrimônio integralmente no nome deles. Bom, mas em caso de óbito é diferente. Em caso de óbito, o cônjuge pode ser sim herdeiro. Então, como é que eu me protejo dessa condição de herdeiro? É instituindo uma segunda cláusula, que é uma possibilidade de reversão. Ou seja, se o meu filho ou a minha filha vier a falecer antes de mim, esse imóvel reverte, ele retorna ao patrimônio dos pais.
E com isso, o cônjuge ou companheiro não terá nenhum direito hereditário sobre o bem. A escritura de doação pode ser feita, inclusive, sem a participação do advogado, mas é óbvio que é interessante você consultar, inclusive, para ter essas proteções jurídicas no instrumento. Aqui no programa da Regina, a gente antecipa a dica para você. Gostou dessa dica? Então não perde o programa, que tem sempre dica boa. Até a próxima! Você tem iPhone? Adora a Apple? Então você vai amar a iMovie, que é uma loja que fica na 24 de outubro. Tem toda a assistência técnica, né, para o seu aparelho e também, claro, todos os acessórios. Então, vem comigo! We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down, wasted, out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. Na coluna Estilo Simoneto de hoje, estou recebendo aqui a Paula Santana, que é arquiteta, urbanista. E, na verdade, ela atua aí, já atuou em vários escritórios de arquitetura, né? Faz muitos projetos, mas a gente quer hoje focar mais nessa questão da personalização, né, Paula? Que é isso, tu entrar na casa da pessoa, conhecer a vida da pessoa e saber exatamente o que ela precisa e o que ela quer, né? Sim, Regina, trabalhar com interiores é entrar na casa de cada família, conhecer a rotina da pessoa. Então precisa ter uma empatia com o profissional que a gente contrata, porque é no íntimo da família, que é o lar, né? Sim, e não tem que ter medo, né, do profissional. Tu tem que dizer as coisas que tu precisa. Exato. E tal. E o profissional também vai te dizer, né? Claro. Ou seja, olha, acho que isso aqui tu teria um bom aproveitamento, aquilo ali tu usaria mais. E aí ela estava contando que ela foi fazer um projeto tão personalizado que na verdade tinha a ver com os gatos da casa. Sim, sim. Como é que é isso? Essa nossa família tinha 3 gatos e gostaria de ter um ambiente para que eles brincassem, escondessem a caixinha de areia. Então a gente pensou nos tecidos que não arranhassem. Aí a gente criou uma parede que é um playground para eles. Pois é, hoje está se usando bastante isso, muito. né? Porque realmente o gato, ele é um animal que precisa, né? Desse tipo de atividade, digamos assim. Uhum. Então ficou logo acima do sofá da família para eles estarem sempre inseridos, né, no dia a dia. E aí com vista para a janela, que gato adora também, ficar sentadinho na janela. Então foi um projeto bem pensado, foi em parceria com a Simoneto, para essa família e para os 3 clientes felinos, né? E como é que tu, assim, tu já tinha feito um projeto parecido com esse? Já tinha, até essa cliente veio por intermédio de outro projeto que também tinha sido... Tu vê como isso é importante, né? E eu também sou uma pessoa que gosto bastante de gatos e animais, então a gente está em casa nesse assunto. E aí tu desenhou essa coisa, é apartamento? É um apartamento. Mas apartamento tem pouco espaço geralmente, né, para eles. Mas o gato até é um animal que fica muito caseiro, mas mesmo assim precisa de quê? De atividade mesmo, né, de exercício. Não, e o que a gente fala da personalização, assim como para animais, crianças, pensar nas telas nas janelas, pensar nos tecidos adequados, para personalizar bem para o tipo de projeto. Não, e tem essa questão da caixinha de areia, porque muitas vezes até o gato, cada um usa uma, né? Isso. No caso deles eram. E aí tu teve que esconder essas 3. Isso, e aí é um apartamento compacto, que a lavanderia é unida com a cozinha, então a gente queria esconder um pouco, camuflar. Então a gente fez um móvel com portas de correr, com uma bolinha para que eles entrassem, tipo um túnelzinho, então ficou... bonito, não ficou aquele aspecto, né, de gatos, né? Quanto tempo tu levaste para fazer esse projeto? Esse projeto foi uns 3 meses e agora está em fase de finalização de montagem. E eles já não viram ainda os gatinhos? Já estão. Já estão participando? Sim, recebo foto deles pulando, a gente tem uma ponte deles pulando, caminhando, bem legal. Isso, aí fica muito legal, né? Porque tem um retorno muito bom do teu trabalho. Sim. Que é exatamente aquilo que eles queriam e que tu tá vendo que eles estão realmente utilizando. Sim, quando a gente trabalha com interiores,
materialização do sonho da pessoa, né, naquele lugar, naquele local. Então tá, quero te agradecer, viu, Paula? Obrigada. Por ter vindo aqui nesse espaço da Simoneta, Obrigada, né? O estilo obrigada. Simoneta. E agora a gente vai continuar falando de Simoneto, sim, né? Porque a gente tem aí o merchan aqui da loja. Gente, hoje eu estou aqui na Simoneto de Canoas, que está lindíssima. Te convido a conhecer também. Mas se não puder vir até a loja, não se preocupe. A Simoneto tem a opção do briefing online, para que você dê logo início ao projeto dos móveis planejados e tire seus sonhos do papel. Tá na hora da nossa saúde pet aqui com o Dr. Ricardo Pacheco. Vocês já conhecem, né? Bom, a gente vem falando aqui de vários assuntos. Hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente até a gente não sabe direito o que é, mas muitos dos tutores já ouviram com certeza quando vão ao consultório veterinário. Ah, o seu cachorrinho tem displasia coxofemoral e tal. Vamos primeiro então explicar o que seria isso, doutor. Sim. Bom, a displasia coxofemoral nada mais é do que uma má formação, seja ela genética ou pelo ambiente, da articulação do quadril, articulação coxofemoral. É uma articulação que ela tende a ficar folgada. Antigamente, era muito comum, principalmente em raças como pastor alemão, rottweilers, geneticamente eles já trazerem essa deformidade. E tem a ver com o tamanho também, que eles eram maiores e mais pesados ou não? Eu acho que era muito da prevalência nas raças mesmo, né? E com o passar do tempo, os criadores começaram a fazer um cuidado, que comentamos já também em outra oportunidade, de que os pais que tivessem qualquer grau de displasia coxofemoral fossem retirados, não trouxessem mais uma prole. Então, ao longo dos anos foi se fazendo um refino onde isso está cada vez menos comum. No entanto, eu sou abordado com uma certa frequência em conversas, dizendo, eu já tive um cachorro que eu precisei sacrificar porque tinha displasia. Meu Deus, né? Que horror isso. Graças a Deus, isso pertence ao passado. Claro. Né? Hoje em dia, com o advento aí da fisioterapia, da acupuntura, de técnicas infiltrativas, células-tronco, ácido hialurônico, até as cirurgias estão cada vez ficando mais obsoletas, né? Porque a cirurgia do paciente que tinha uma displasia coxofemoral de graus mais avançados era uma cirurgia de mutilação. Né? Se cortava a cabeça do fêmur. Em humanos isso já não se faz há mais de 40 anos. Nossa. Tudo bem que em humanos as próteses já estão há mais tempo. Em animais as próteses estão começando, mas como os planos de saúde não cobrem prótese, então é mais difícil acontecer de alguém utilizar prótese de quadril. Mas existem os tratamentos. Existem os tratamentos. Como o cachorro é um quadrúpede, não é um bípede, o seu peso está distribuído em 4 membros, então ele consegue jogar muito bem. Se nós tivermos um animal com um peso adequado, fazendo um bom fortalecimento das coxas, glúteos, aquela musculatura que está envolvida com o quadril, ele não vai ter um problema tão grave, tão manifesto da displasia. Por quê? Se ela é uma articulação mal formada, logo uma articulação folgada, como eu faço essa folga minimizar? Com um músculo muito vigoroso. Então, e aí fazem o que? Mas teu cachorro tem displasia, não pode subir escada, não pode correr, não pode dizer. Exatamente o contrário. Se a gente privar o animal do exercício, ele vai ter cada vez menos músculo, cada vez mais instabilidade e o problema vai se agravar. Precisa se exercitar. Precisa se claro exercitar. Que da forma correta também. Exatamente, né? com orientação. E muitas vezes, se ele está em crise, ele precisa passar por um tratamento antes, com fisioterapia, com acupuntura, para que ele não esteja se exercitando com dor, jogando todo o peso lá para os membros da frente, por exemplo. E depois desse tratamento, é vida normal? Como é que funciona essa recuperação? Depende muito dos graus. Tá? Se é uma displasia muito grave, ela vai acabar conferindo uma doença articular degenerativa também bastante grave. E às vezes ser necessário um procedimento cirúrgico. Mas na minha rotina, assim, os graus que o animal ainda consegue ter uma boa estabilidade da articulação, a gente não percebe esse movimento num exame,
a gente consegue dar uma vida normal para correr. Eu costumo dizer assim, teu cachorro não vai ser campeão de agility, mas ele inclusive pode brincar de fazer. Não é um problema. Quer dizer que e também isso, tem alguma tendência assim de algumas raças, como tu disseste, antigamente, mas hoje tem algumas raças têm mais tendência, não? Algumas raças fizeram esse trabalho, até por exigências, às vezes até internacionais ou cuidados assim, que fizeram com que esses progenitores que tivessem essa displasia nos seus genes fossem afastados. Então, passou a deixar de ser os animais de grande porte, os principais, as principais raças que tinham o problema da displasia. E hoje também está nos pequenos. Hoje em dia está nos pequenos, porque geralmente é o que mais as pessoas querem, o que a gente sabe que tem muitos criadores de fundo de quintal, que não tem controle nenhum, que querem se fazer valer de lucro em cima dessa venda de filhotes. Então, cuidado, né? Se for adquirir cães, sempre procurem saber do histórico dos canis, se eles tomam cuidado com esse tipo de... se os pais estão sendo retirados quando tem esses problemas. Tá bom, então. Mas esse é um assunto que a gente ainda vai tratar outras vezes, com certeza. Obrigada, tá, Ricardo? De nada. Tchau, tchau, pessoal. Direto aqui do consultório da doutora Stephanie Mainardi Seolim, o assunto hoje, gente, é bárbaro. Porque tenho certeza que muita gente se preocupa com isso, porque fica feio, fica deselegante. O que eu tô falando? Sudorese. E muitas vezes a gente coloca uma roupa, marca na roupa. Só que as pessoas às vezes não sabem que isso tem tratamento e que basta conversar, por exemplo, com a doutora Stephanie, que vocês vão descobrir. Vamos falar disso então? Vamos falar disso. Então, nós temos primeiro que explicar que nem todo mundo que tem uma sudorese excessiva vai ter o odor ruim também. Claro. Tem aquela pessoa que não tem cheiro, mas sua muito, e aí aquela sudorese incomoda porque marca na roupa, só consegue usar roupas escuras. E por que isso acontece? Algumas pessoas têm mais sudorese? Tem uma glândula sudorípara mais ativa, mais hipertrófica, que produz mais. Então, antigamente se fazia muito aquela cirurgia da região torácica, que cortava lá, cauterizava o nervinho, que fazia parar de suar. Que hoje não se faz mais, axila. né? Praticamente não se faz, por quê? Porque existe um efeito que é uma sudorese compensatória nesses casos. Aquele suor que ia para axila vai para outro lugar. Então pode começar a suar no couro cabeludo, nas costas, nas palmas das mãos. Tem gente que sua aqui na barriga também, nas pernas. Dos pés, exatamente. Tinha essa questão da sudorese compensatória e a cirurgia era muito difícil de ser revertida. Mas hoje nós temos a toxina botulínica. Olha que legal. Tu vê, e a gente não se liga nisso, né? Não se liga, porque a maioria das pessoas acredita que a toxina botulínica vai ser para tratamento de rugas estético. E só. Mas a gente pode sim usar em região axilar. Quem sua muito nessa região aqui da tiara do cabelo, que é o início da testa, dá para fazer também. Quem sua muito nas mãos e nos pés também consegue fazer. Então a gente consegue usar a toxina botulínica porque ela faz com que a glândula sudorípara fique paradinha e pare de produzir suor. Tá, mas sem esse efeito compensatório, essa sudorese compensatória. Tá, mas ela tem assim, aí é feito um planejamento de quantas vezes, quantas aplicações, ou é feito uma vez e aí que nem quando a gente faz pra estética tem que fazer a manutenção? O efeito pode durar de 12 até 12 meses, de 6 a 12 meses. A média de duração dessa aplicação é em torno de 8 a 9 meses. Então, a maioria dos pacientes faz nessa época de verão ou até um pouquinho antes do verão, para que o seu efeito máximo, que é nos primeiros meses, passe o verão tranquilo. E aí, no inverno, fica aquele efeito residual. Tem pacientes que se incomodam mais no inverno, então que planejam a sua aplicação ali para março, abril, porque no inverno suam muito e ficam gelados. E ficam gelados, referem ficar com frio devido a estar molhado pelo suor. Então isso é ajustado de acordo com o incômodo de cada um. Mas... E com o tempo, por exemplo, essas aplicações podem fazer com que a pessoa comece a suar menos ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. E a pessoa não é que
vai ficar sem suar nada. Claro. Ela vai suar como uma pessoa normal, vai usar um desodorante normal. Vai tratar aquela hipersudorese, né? Então ela vai ficar com aquilo controlado, vai usar um desodorante, vai controlar sem aquele incômodo da pizza, aquela que a gente fala. Aliás, tu falaste também dessa questão do desodorante. A gente tem que cuidar, por exemplo, quem sua muito, evitar algum tipo de produto? É que desodorantes muito fortes, com muito perfume, ou esses que são antitranspirantes, eles podem fazer com que haja um entupimento ali da saída da glândula sudorípara, então pode dar foliculites, infecções na região. Então, às vezes, é muito melhor tu fazer uma aplicação de uma toxina botulínica, diminuir essa sudorese do que ficar usando produtos muito fortes que podem irritar, causar alergias e outros problemas. E como no rosto, por exemplo, quando tu vai aplicar, isso é marcado? Como é que funciona na prática? É marcado. A gente marca toda a região da implantação, pilar ali da axila ou o côncavo da axila. Isso vai depender de cada paciente. Alguns referem que suam mais de um lado do que do outro, aí a gente coloca uma dose maior num lado. Ou seja, mas também outro. tem uma conversa toda contigo antes para você saber. A gente faz toda uma anamnese e também faz a avaliação do que essa pessoa vai precisar, da dosagem que vai ser necessária, vai acompanhar o quanto tempo durou para programar as outras aplicações. Então, tudo isso a gente faz na consulta. Mas é um procedimento ambulatorial super tranquilo, com anestesia tópica em creme. Então, é muito satisfatório. Os pacientes gostam muito, principalmente os homens que trabalham com terno, usam camisa clara e fica marcando. Então, é um tratamento bem satisfatório. Gente, não é mágica, tá? Tem tratamento, vamos fazer, que a gente para de se incomodar com isso. Obrigada, Stephanie. Começamos aqui então o nosso espaço Elite Acting, né? E hoje a gente está recebendo aqui a Terezinha Lopes de Oliveira e a Maria Beatriz. Elas vieram falar de um curta que recentemente elas gravaram, chamado Cavalinho de Madeira. Mas eu quero saber um pouquinho da experiência de cada uma antes disso, né? Tô sabendo já que tu também tá junto com o professor, né, da Elite, que é o Fernando. Como é que é a tua história lá na Elite? A história da Elite, elas que me acharam, a Elite que me achou. Sim. Pelas redes sociais, aí me convidou para mim fazer uma entrevista. E eu, como estava assim, essa coisa depois de pandemia, casa, filhos, larguei. Hoje já estou aposentada, mas trabalhei muito tempo com moda e tudo. A gente percebe. Aí, e por que será que te chamaram também, né? Porque tu tem essa imagem assim que chama atenção. Aí essa menina me chamou, inclusive eu fiz os testes. Fiz o teste com aproxima um pouquinho mais. Com o diretor Cristiano, né? Adorei, com o Christian, adorei muito, né? E aí foi um grupo que eu me achei, nunca tinha feito artes cênicas e cheguei lá e adorei o professor. Trabalhava como educadora, né? Também. A minha base é educadora. É educação. Né? E mais casa e filhos, né? Sim. Isso aí já dá uma... Mas vai mudando completamente a chave. E eu achei que com a minha idade eu já estava aposentada. E aí essa menina me deu uma luz lá na Elite, vem, não sei o que tá. Adorei, cheguei lá, a minha turma linda, maravilhosa, né? Adorei. Lê do engano esse negócio de aposentadoria. E aí eu digo assim, não, eu tô viva, vamos pra frente, Coisa boa. Deixa eu falar com a Maria Beatriz, que é a primeira vez, é a primeira experiência, né? Aproxima bem o microfone, Maria Beatriz. Isso, a primeira experiência com teatro, com apresentações, mas está sendo muito gratificante. Pois é, já ia te perguntar, como é que tu tá te sentindo, assim? Tu ficou muito nervosa no início? Como é que foi essa tua... transformação acontecendo, né? Teve uma expectativa inicial que ao longo do tempo foi sendo bastante gratificante, porque o pessoal da Elite é muito receptivo e a gente vai se sentindo, fazendo amizade e aperfeiçoando, né, a nossa forma. Aproxima um pouquinho mais o microfone. Aperfeiçoando a nossa forma, né, de ser, de se apresentar, de se expressar. Então, foi muito bom. E sobre o curta, né, que eu sei que ele é baseado aí na obra da Cecília Meirelles, né, O Cavalinho de Madeira.
E tem toda essa coisa de recapitular aí uma coisa com a família, né? Com irmãos, primos. Isso é muito gratificante, porque tu tem a oportunidade de recordar algumas coisas, alguns episódios lúdicos, né, que aconteceram na tua vida, e você poder vivenciar isso, de certa forma, em algumas partes, né, em contato com familiares. Isso é muito gratificante. Pois é, deixa eu ouvir da Terezinha. Terezinha, na verdade, tu até mesmo agora estava falando da questão da família, né? Dos filhos, que aí tu começa já os filhos saírem e coisa. Quer dizer, para ti, como é que foi gravar, fazer esse curta aí com relação à família? Foi maravilhoso, né? Porque a gente se encontra, são duas irmãs, né? E mesmo representar um texto da Cecília Meirelles como mulher, né? Uma mulher à frente da sua época, né? Então isso é emocionante. Não, e eu digo assim, como ela falou, né? Trazer coisas, às vezes, que a gente se identifica com a família da gente. Isso, é muito essa coisa do cavalinho de madeira. Quando eu vi o título, eu já fiquei pensativa só em tu sobre te imaginar chegando na casa da avó, de reviver infâncias, que a minha foi maravilhosa também, na casa das avós, é bem gratificante. Eu acho até que é mais fácil da gente passar uma emoção, que é uma emoção que a gente já sentiu. É bem gratificante também. Pode falar, Maria Beatriz. A primeira impressão, quando eu fui convidada, né, pode aproximar foi mais. No sentido de que era muito gratificante isso, poder vivenciar essa experiência, né, de ter essas emoções de novo, de certa forma, né, é muito bom para a gente, faz bem para a alma. Reencontrar nessas emoções é uma coisa bacana. Familiares e ver os momentos intensos, né, que teve na nossa infância na casa dos avós. Legal, gente, olha, muito obrigada aí pelas palavras de vocês, pelas experiências, né? E também, claro, que a gente sempre fica curioso de saber, depois dos curtas, né, que são gravados os espetáculos. Obrigada mesmo. Gente, nós que agradecemos. Obrigada. Vamos para o intervalo. O programa da Regina, você sabe, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, né? Portaria remota e segurança eletrônica 24 horas. Patrocínio da Elite Acting, que é arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, onde a gente está hoje. Também na Avenida Ipiranga, 7630, né? Tudo aqui em Porto Alegre. Lá em Canoas, é na Liberdade, número 46. E os ambientes mais lindos e modernos, maravilhosos, só aqui na Simoneto. STM Alarmes, há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. Estou aqui com o Adrian Pereira da Silva, que é o farmacêutico responsável pela rede ACG, né? Portanto, esse é o Espaço Saúde em Casa da ACG Home Care. E hoje a gente vem falando, né? Aqui no programa, na verdade, a gente vem trazendo as metas da ACG. E hoje o Adrian vai falar sobre a meta número 3, que é justamente sobre segurança dos medicamentos. Então, em primeiro lugar, né, Adrian, qual é o objetivo de vocês com essa meta número 3? Bom, Regina,
O objetivo da Meta 3, então, é desenvolver e implementar estratégias que promovam a segurança do paciente e também dos profissionais que participam do processo de utilização de medicamentos. Falando medicamentos de uma forma geral e também os medicamentos de alta vigilância. Esses medicamentos, quando há um erro, podem causar danos significativos para o paciente. Sim, então, todo esse processo... danos em vários outros aspectos, não só o que ela está vivendo, enfim, né, o que esse paciente está vivendo. Então tem que ter um cuidado bem grande na hora de administração dos medicamentos. Tá. E assim, como é que vocês na ACG realizam essa meta? Como é que vocês trabalham na prática com isso? Isso. Nós realizamos essa meta na prática, revisando e aprimorando todos os procedimentos operacionais padrão, incluindo essas melhorias diariamente, para que o paciente certo receba o medicamento certo na dose certa. Então a gente faz uma revisão de todo o ciclo de assistência farmacêutica, que é desde a compra com o fornecedor, o recebimento na empresa, a forma que a gente dispensa e entrega até o paciente na sua residência, que é o destino final. É um processo diário, tu diria? Isso, a gente faz isso todos os dias. É uma rotina que não pode deixar de acontecer. Né? Porque daí vocês têm todos, quer dizer, uma organização muito grande com relação a isso, né? E os resultados assim que vocês vêm obtendo com essas melhorias, né? Com esse foco que vocês têm nessa questão das metas? O resultado, então, de todas essas ações diárias é um cuidado personalizado e seguro. Então, o paciente de home care, ele recebe medicamentos de qualidade, com procedência garantida, dentro do conforto do seu lar. E esse é o diferencial da CG, esse processo de segurança para que os medicamentos cheguem na residência com a maior qualidade e cuidado sempre. Mas na prática, como é que isso funciona? Por exemplo, vocês anotam tudo? Isso, como é que é esse documento que tem? Esses procedimentos operacionais padrão, a gente faz sempre um duplo cheque de acordo com a Meta 1. Então, sempre identificando bem o paciente, vendo qual é o medicamento, a dose realmente prescrita e toda a comunicação com a enfermagem. Então, todo esse processo, ele começa na enfermagem e termina na farmácia, onde chega, né, junto com a logística, na residência do paciente. Isso é importante a gente falar, porque a gente vem falando das metas, como eu disse. Então, não pode, por exemplo, pular a meta, né? Isso. Ou trocar de lugar. É bem isso, 1, 2 e a 3. Só vai dar certo, né, Adrien, se tudo já tiver dado certo no início. Com certeza. É um processo evolutivo e que vocês estão sempre procurando aprimorar. Isso, e cada processo é muito importante para que o paciente tenha qualidade de vida, então todos os medicamentos interferem na terapia medicamentosa desse paciente, então a segurança dos medicamentos ela é primordial dentro do home care. E um dia a gente estava comentando até com o Alex aqui essa questão de que muitas vezes o paciente precisa trocar, por exemplo, um medicamento, que não dá para um profissional saber disso e os outros todos não, né? Porque na verdade é isso, todo mundo tem que estar ciente de tudo para que aquele paciente tenha um melhor atendimento. Isso, então quando chega essa troca de medicamento, isso é informado através do médico para a enfermagem e a enfermagem, mediante essa informação, já solicita para a enfermagem, para a farmácia no caso. Então a gente vai dar providência com a compra com o fornecedor, o recebimento, o controle de estoque que a gente faz até a chegada no paciente, na residência dele. Tá bom, te agradeço a presença aqui, viu, Adrien, aqui em nome da ACG Home Care. Valeu mesmo. Obrigado. Hoje fora do estúdio, mas por um motivo especial, vim conhecer aqui o consultório da doutora Gabriela Pretórios. E hoje, claro, a gente vai tratar, como sempre, de um tema bem bacana, né? Um tema que as mulheres sempre querem falar, que se refere, claro, né, aos métodos contraceptivos, né? De longa duração nesse caso. E aí, quando a gente estava aqui conversando, a doutora Gabriela me disse, irreversíveis. Por que reversíveis? Porque eles têm uma longa duração, mas quando eles são retirados, a fertilidade da mulher volta ao normal, né? Então, eles não é que nem a laqueadura ou a vasectomia, que a dificuldade da reversão é maior. Que métodos seriam esses, então? Então, a gente tem 3 métodos de longa duração reversíveis no Brasil. A gente tem um implante contraceptivo
de etonogestrel, a gente só tem esse liberado no Brasil, e tem os DIUs, o DIU de cobre e o DIU hormonal, né? Então a gente tem essas 3 opções. A gente tem um ali, na verdade. Podemos começar falando. Pode me mostrar aqui, mostrar ali para nossa câmera. Claro. Vamos começar por ele, então. Então, esse aqui é o implante, ó. Não sei se aparece. Tá. Esse aqui é o implante contraceptivo, que a gente coloca no braço, na parte de dentro do braço, na face interna. Logo abaixo da pele, a inserção é feita em consultório, com anestesia local, é bem tranquilo. Ele vai liberando esse hormônio, que é um progestagênio, que é o etonogestrel, vai liberando todo dia na corrente sanguínea, né? Dura 3 anos, é o método contraceptivo que a gente tem mais seguro hoje em dia no mercado. O índice de falha é menor que 0,5%, é 0,05%. Ele é uma novidade, dá pra se dizer. Ele já tem alguns anos, né? Mas a gente vem difundindo, eu acho que um pouquinho mais, esses métodos de longa duração, porque eles não dependem tanto do uso da paciente, do uso correto. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem uma taxa alta de gestações não programadas. Aqui no Rio Grande do Sul saiu um estudo que chega a 65% das gestações, elas não foram planejadas, né? E isso tem um impacto na vida das mulheres. E todas as mulheres podem usar esse tipo? Ele tem algumas contraindicações, são pequenas, né? Uma das contraindicações é a mulher ter tido um diagnóstico, ter feito o tratamento de um câncer de mama. Essa é a principal contraindicação. E a gente tem que ter certeza que ela não está grávida na inserção. E os outros modelos? E a gente tem os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos. Eu tenho aqui um para mostrar, que é o hormonal, mas o de cobre é parecido, só que ele tem o cobre que envolve ele, né? Sim, então, esse aqui ele vai dentro do útero. A inserção pode ser feita em consultório. Algumas pacientes que têm um pouco menos de tolerância à dor também podem fazer em hospital com sedação, mas normalmente é feito em consultório. Ele é colocado dentro do útero e a duração varia. Os hormonais têm uma duração de 5 anos e o de cobre tem uma duração que varia de 5 a 10 anos conforme o DIU que for escolhido, né? Que mais? Tem mais um, né? Um modelo ainda. O de cobre que eu não tenho aqui para mostrar. Tu não tens, mas também é muito similar. E na verdade tu escolhes, por exemplo, para cada paciente o que é melhor para ele, é isso? Essa é uma consulta que a gente fala para avaliar a contracepção, que é uma consulta muito importante. A gente avalia o histórico da paciente, quanto tempo ela quer engravidar, se ela quer engravidar logo ou em mais tempo, como é que é a rotina dela, se ela lembra de tomar o método, usar, ou se ela não lembra. E tem pessoas que também não conseguem usar o anticoncepcional comprimido, né? Comprimido, ou injeção. Ou tem alguma contraindicação. Todos esses métodos hormonais de longa duração, eles têm só o progestagênio. Então, também para pacientes que têm contraindicação ao uso de estrogênio, como paciente que tem enxaqueca com aura, paciente que já teve um evento tromboembólico, pode ser uma opção segura, né? E eu acho que também é uma opção, esses métodos de longa duração, a gente tem que lembrar também para as pacientes adolescentes, que às vezes o uso também, essa rotina diária também é um pouco mais difícil e que uma gestação também tem um impacto maior sem dúvida, na vida de uma adolescente. Então tá, Gabriela, obrigada, valeu, viu? A gente volta, claro, ainda nesses temas, né, de contraceptivos no outro dia. Valeu. Combinado. Como é que tá aí aquela sua sacadinha que você recém fechou, tá com cara de sala, mas falta aquele móvel bonitinho, aquele móvel aconchegante. Isso você consegue na Lemertz com certeza, viu? E com um precinho ótimo. Dá só uma olhada. Agora eu quero chamar a atenção para um assunto muito importante, a sua segurança. E quem entende muito sobre proteção de patrimônio é o Grupo STM. Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a sua vida. Por isso hoje, as dicas são para você que anda a pé na rua. Não deixe à mostra celulares ou objetos de valor.
Caso suspeite, né, de que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento, apenas saia de lá se a ameaça não estiver mais presente. Dicas simples que podem proteger você e a sua vida. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas e serviços de monitoramento. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho, né? Com um orçamento que cabe no bolso. Agora, claro, oferecendo uma novidade ao mercado, que é a portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Buscando sempre as melhores soluções para os nossos clientes, apresentamos o que há de mais moderno em tecnologia de monitoramento e controle de acesso para condomínios. STM Portaria Remota. São mais de 30 anos de experiência em monitoramento e segurança, com mais de 3 mil clientes satisfeitos com o nosso comprometimento. Com a portaria remota da STM, você vai ter no seu condomínio o que há de melhor em soluções tecnológicas de segurança. Reconhecimento facial de última geração para entrada e saída de pedestres. Possível redução de até 60% dos custos com a segurança do seu condomínio. Aplicativo personalizado para as necessidades do seu condomínio, com acesso a todas as soluções em segurança da STM Remota. E é claro, a combinação perfeita entre tecnologia e uma equipe de profissionais treinados, prontos para atender qualquer chamado presencial. Com a portaria remota, todas as entradas e saídas são controladas e monitoradas 24 horas por dia. É o fim de problemas com falta de funcionários ou erros humanos de acesso. O controle é feito por uma central de monitoramento 24 horas em nossa base de atendimento remota, preparados para resolver as demandas condominiais. STM Portaria Remota, seu condomínio mais seguro com o menor custo. Tá na hora de conversar aqui com o Dr. Gilberto Elaorg Nunes. Você sabe que ele é o nosso cardiologista, a pessoa que cuida aí da saúde do coração. E a gente vem falando aí de mitos e verdades, né? Dúvidas que as pessoas têm, que muitas vezes, inclusive, não procedem e as pessoas saem espalhando por aí, né? Uma delas é a seguinte: uma pessoa pode infartar e não perceber, doutor Gilberto? Tudo bom, Regina? Pode, isso é uma verdade, tá? Existe e tem cara de mito. Tem cara de mito, parece. Tem jeito de mito, mas não é mito. Exatamente. Tá? Então, assim, a pessoa realmente pode infartar sem sentir os sintomas característicos de infarto e, às vezes, até sem sentir nada. Tá? Isso ocorre mais frequentemente nas mulheres, nas pessoas idosas e, especialmente, nos diabéticos. Os diabéticos, porque uma das características do diabetes é afetar as terminações nervosas. Então, as terminações nervosas do coração são afetadas e o limiar de dor se torna muito alto. Então, a pessoa pode ter um infarto e sentir absolutamente nenhuma dor. Tá, certo? mas então ela é assintomática ou os sintomas que ela tem podem ser diferentes? As duas situações podem acontecer. Especialmente em mulheres, é muito comum as mulheres terem sintomas que a gente chama de atípicos de infarto. Então a gente sabe, né, que a dor típica do infarto é uma dor opressiva no peito, que se irradia ou para os braços ou para a mandíbula. A mulher frequentemente tem sintomas tipo uma dor no epigastro, que sugere uma gastrite, dor nas costas, eventualmente só uma dor no punho ou na mão. Então é importante a pessoa, primeiro, estar alerta para esses sinais diferentes, especialmente se essa pessoa tem algum fator de risco para a doença coronariana. Se ela está com sobrepeso, se tem diabetes, se fuma, se tem histórico na família, se tem pressão alta, colesterol alto, etc. Então, uma mulher que tem um perfil de risco grande para ter doença de coronária, começa a sentir sintomas estranhos, a melhor coisa a fazer é procurar um cardiologista ou um serviço de emergência para tirar dúvida. Tá, mas então aí digamos que ela teve, não soube que teve, foi ao médico dali uns meses, uns anos até, sem saber nada, e o médico diz para ela: a senhora sabia que a senhora já teve um infarto? Que eu já soube de um caso assim. Isso acontece. Isso acontece. E como é que vocês conseguem detectar isso? Principalmente por exames como o eletrocardiograma, né? Porque a pessoa que teve infarto, depois da recuperação do infarto, fica uma cicatriz
como a gente chama no eletrocardiograma, ou eventualmente a pessoa faz uma ecocardiografia, que é um ultrassom do coração, e a gente vê que tem uma parte do músculo cardíaco que não contrai. Então isso sinaliza que essa pessoa teve um infarto ou um evento coronariano agudo e ou não percebeu, ou não teve sintomas, etc. Mas eu volto a ressaltar, é importante a pessoa estar ligada nesses sintomas atípicos, porque a gente sabe que o atendimento precoce do infarto é o que salva vidas. Então essa pessoa que teve um diagnóstico de infarto por um exame alterado meses depois, bom, essa já é uma sobrevivente. O que a gente quer é que quem está tendo o evento agudo possa receber o tratamento adequado e, consequentemente, que o risco de morte secundário ao infarto seja minimizado. Então, são duas coisas importantes. Estar sempre atento, especialmente se a pessoa tem fatores de risco para a doença coronariana e procurar o atendimento médico o mais rápido possível. E outra coisa que é uma dúvida, se pode ter um infarto do nada? Tipo, se a pessoa nunca teve nada? Pode. Infelizmente, a primeira manifestação de doença isquêmica do coração, ou seja, obstruções de coronária, é ou morte súbita ou um infarto, como primeira manifestação. Então, é aquele paciente que nunca teve dor no peito ao fazer exercício físico e, de repente, infarta. Então, isso aí pode os atletas acontecer. também, né? Que a gente chama, por exemplo, com 25, 23 anos, muitas vezes tem e já é fatal. Normalmente, nos atletas, não é a doença aterosclerótica do coração, obstrução de coronária. São outras doenças que podem causar uma morte súbita. Mas, a partir da meia-idade, a partir dos 40 anos para o homem e 50 anos para a mulher, a pessoa tem que ficar bastante ligada nesses sintomas. Tá bom. Antes de encerrar, quero dizer para vocês que a gente tem um canal direto aberto, tá? Com vocês para fazerem perguntas aqui para o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Se você tem dúvida, manda para a gente, que ele vai responder. Pode mandar para a gente um vídeo de até 30 segundos pelo e-mail que está aqui na tela, que é o e-mail do programa da Regina. Tá bom? Você manda a pergunta, a gente repassa para o Dr. Gilberto. E a gente responde. Com certeza absoluta. Obrigada. Obrigado. Ao meu lado, Adriano Sescani, né? Vamos falar de moda masculina, como você já sabe. Ele que tem o blog Donos da Gaveta também. Ele, aliás, é famoso, tá, gente? Porque ele tem blog, ele escreve para revista. Esse homem não para nunca, tá no programa, dirige o programa, tá atrás da câmera, na frente. Olha, eu vou te contar. E a gente vai falar de uma coisa que é bem legal, tá? Para a rotina, né, das pessoas, enfim. E acho que é muito importante a gente saber se comportar e tudo mais, né? Vamos falar de entrevista de emprego, gente. E quanto a imagem da gente é importante nesse primeiro momento, né? Porque é a primeira imagem ali que vai valer, né, Adriano? Oi, Rê, tudo bem? Oi, pessoal. Sim, pesquisas dizem que o interlocutor consegue pré-julgar a gente em apenas 3 segundos. Nossa, mas precisa pouquinho tempo. Pouquíssimo. Então, a imagem é muito importante, sim, numa entrevista de emprego. Claro que o currículo é fundamental, né? É o que mais importa, mas é importante que a gente saiba se apresentar e também estar bem vestido para falar sobre as nossas qualificações. Não, e claro que a gente diz assim, mas é que eu preciso ser eu, né? Eu tenho que ter minha personalidade, com certeza, e ter o estilo. Mas tem coisas que às vezes, mesmo sendo a tua personalidade, não vão se encaixar, né, naquele ambiente, provavelmente. Então vamos começar falando desse visual do candidato, né? Que é o que mais importa aí na hora da entrevista. Qual a primeira dica que tu darias assim para quem vai fazer uma entrevista de emprego? A primeira dica, Rê, é tentar conhecer a empresa que a gente vai dar a entrevista. E hoje né? tá muito fácil, né? Porque a gente vai no Google, vai no perfil no Instagram, vai... Então, assim, identificar se é uma empresa mais formal, se é mais informal, como é que ela lida com os funcionários, né? A gente sabe que tem profissões que são mais formais, né? Advogados, engenheiros, medicina, né? As informais, né? Que é da comunicação. Então, a gente tem que conhecer a empresa para daí a gente poder, então, pensar no nosso visual. Conhecer um pouco a linguagem, digamos A linguagem, assim, exatamente. Né? Bom, uma peça-chave, eu acredito que sempre, né, para o homem, é camisa, né? E essa camisa social, ela é bem aceita aí nesse primeiro momento de entrevista de emprego? A gente tem hoje várias possibilidades, mas a camisa social, ela é um baita coringa, né, Rê? Principalmente para quem tem dúvidas de qual roupa ir
uma camisa social lisa, de cor, neutra, sempre é uma boa opção, né? E acho que é bom a gente ainda falar mais uma coisa que vale para todo mundo, né? A questão da limpeza, a questão da aparência dela, de não estar muito amassada. Sim, às vezes a gente tem, às vezes a camisa fica um pouco puidinha, né? Ou aqui nos punhos, ou na gola, descarta, né? Hoje, assim, o entrevistador não vai ver o valor da tua roupa, né? Não importa, não precisa ser grife. Exatamente, não é grife. Hoje a gente consegue comprar camisas bem com um preço acessível, né? Que fiquem bonitas na gente, né? Evitar camiseta t-shirt, que não é legal, né? Apolo, dependendo, né, da vaga, pode ser uma boa opção, né? Camisa de manga curta? Camisa de manga curta, ela é informal, né? Então, só se for uma profissão, um cargo numa empresa informal. Já que estamos falando em informalidade, o nosso amigo jeans. O jeans, se for escuro, liso, sempre é uma boa pedida, tá? Agora, jeans destroyed, rasgado ou com uma lavagem muito moderna, não é indicado, tá? E nem skinny também, a calça skinny não. Traz uma imagem desconstrutiva, se exatamente, porque não é o corpo que tem que estar chamando a atenção, né? A gente tem que estar bem apresentado, mas não a roupa chamar a atenção. Sapato é a mesma coisa, gente, porque a gente diz assim, mas não vai aparecer o sapato, não é que nem a Regina que aparece o sapato e o Adriano lá na TV. Vai aparecer, gente. Em algum momento a pessoa vai te olhar num todo. E o sapato para o homem, ele é muito importante. Às vezes a gente não percebe... vocês a partir de agora vão começar a olhar assim, o sapato chama muita atenção. Então, um sapato Oxford que é super, que combina bem com uma calça jeans, com uma calça de alfaiataria, né? Não é legal ir de tênis, também acho que tênis não é bacana. E essa terceira peça para encerrar, blazer, casaco, é necessário ou não? Se a pessoa usa no dia a dia, eu acho que sempre é uma boa opção, né? Eu gosto, eu acho bacana, eu acho elegante, né? Ajuda a disfarçar, de repente, um suorzinho embaixo do braço, né? Tem umas manhas assim, mas não é obrigatório, claro, mas se a pessoa se sente confortável, é uma boa dica, casaquinho mais sequinho, né? Acho que são válidos. Modernoso. Nada muito demais, assim. Bono, vamos embora então, semana que vem tem mais, que a gente vai seguir falando ainda nesse assunto, né? Vocês já sabem, então, o programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota de Segurança Eletrônica 24 horas, patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades, patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, né, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, também na Avenida Ipiranga, 7630, isso em Porto Alegre, lá em Canoas é na Liberdade, número 46. Então, ambientes lindos, modernos, maravilhosos, só aqui na Simoneto. Beijo para vocês, bom final de domingo, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, se cuidem.